que ela possa, Senhor, falar aquilo que o Senhor tem, Senhor, determinado, que ela possa, Senhor, se sentir à vontade para explanar a Tua palavra e que a Tua palavra alcance os nossos corações e surta, Senhor, o efeito, que ela possa fazer o efeito para a qual o Senhor a designou. Amém. Que a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixada como herança para o seu povo, esteve presente na vida de cada um. Amém? Quero agradecer, o pastor Leivson, que fez o convite, ainda brinquei com ele, falei assim, você é corajoso. Não sou pregadora, mas a gente pode, fazer uma reflexão da palavra de Deus. Abram suas Bíblias em Abacuque. Eu vou ler 3 versículos. É o capítulo 1, versículo 2, o capítulo 2, o verso 4, o finalzinho do versículo, e o capítulo 3, versículo 19. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei a ti violência, e tu não salvarás? O 2:4, mas o justo viverá pela sua fé. E o 3:19 que diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele dá aos pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Amém. Podem sentar. Eu quero começar perguntando o que é crise. Crise, segundo o dicionário, pode ser episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa e conflito. Aqui, alguém já passou por situação desgastante? Por situação de tensão? Situação de conflito? Eu já e muito, irmãos. Isso se chama crise. Nós não somos a prova de crise. Tem muita gente que acha que crente não tem crise. Mas o crente não é a prova de crise. E quando nós lemos o diário de Abacuque, nós vemos que o profeta, um homem de Deus, um homem de fé, mas estava em crise. Vocês concordam? Ele passou por episódio desgastante, ele passou por situação complicada, situação de conflito. Mas ele jamais negou a sua fé no Deus de Israel. Essa é a diferença de você estar em crise e se afundar na crise, mas de você estar em crise, mas não perder a sua fé. Os problemas vêm, muitas das vezes, de uma forma muito pesada, e você sente o peso nos ombros. Mas com a sua fé, esse peso vai sair. E a gente vê aqui um exemplo de um homem, que andava na presença do Senhor. Um homem que orava, que buscava. E quando a gente lê o início o segundo versículo, você vai ver ele falando: Senhor, até quando eu vou clamar a Ti? Isso quer dizer o quê? Que ele começou aquela oração naquele momento? Não. Ele já vinha há muito tempo orando. Nós vemos por que, dentro da palavra, que Abacuque estava em crise. A nação de Judá, passando por situações muito complicadas, a corrupção, a idolatria, diz que a liderança era malvada, os governantes oprimiam o povo e o povo respondia com mais maldade ainda. A justiça não prevalecia e Abacuque, vendo tudo aquilo, um conhecedor da palavra de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus e vendo a nação dele se deteriorando, a prostituição,
tudo de ruim acontecia naquela nação. E aquilo foi trazendo angústia, e ele ficou em crise, em conflito. Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Senhor, até quando eu vou presenciar essa situação? E ele ora e as coisas pioram. E quais os motivos de Abacuque para ele estar em crise? Né? Nós achamos nesse diário o registro de suas lamentações. Né? E podemos entender por que a crise. A primeira, que deixava Abacuque atribulado, era a inação de Deus. Irmãos, tem coisa pior do que você orar, jejuar, acordar de madrugada e seu Deus está calado, está inativo, não te responde. Isso deixava Abacuque atribulado. A gente vai observar isso na leitura do diário dele. Quantas vezes nós oramos, passamos por uma dificuldade e Deus está inativo, mas é aparentemente, viu, irmãos? Aparentemente inativo, aparentemente silencioso. Não existe coisa pior, né? Quantas vezes você passa por dificuldades mesmo, e às vezes você não consegue nem orar, e só consegue chorar na presença do Senhor, porque a luta é muito grande, a opressão é tremenda. Eu já passei por situações, mas o Hamilton, da gente passar a noite acordado, sentado, orando e falando, Senhor, e agora? Mas graças a Deus, quando o dia amanheceu, bateu na porta e a solução chegou. Mas tem situações que eu já estou há 30 anos orando e o Senhor ainda não respondeu. E o que a gente precisa? Perseverar. O tema da nossa igreja, perseverança. E assim a gente vê a perseverança na vida de Abacuque, um homem persistente, né? Orava, agora ele vai para os pés do Senhor e lamenta. Abacuque 2, o capítulo 2, 3 e 4 diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Alguém já se sentiu assim? Vocês estão lembrando de alguma coisa? Eu, quando estava estudando esse livro, me deu a impressão que Abacuque estava vivendo aqui conosco. Né? Parecia. A justiça, ela enfraquecendo. Eu costumo dizer... No meu setor de trabalho, eu trabalhava com muitos advogados, e eles, eu falava, eles brigavam até comigo, assim, não é bem assim. Mas hoje a gente vê que é isso mesmo, o direito é um achismo, depende do doido que estiver no poder achar. Não tem sido assim? Né? Abacuque estava vivendo isso nos dias dele. A gente vê a iniquidade crescendo. Ontem eu estava vendo um telejornal e estavam debatendo sobre uma pessoa, que eu nem vou citar o nome, falando que roubar é um direito. Não sei se os irmãos ouviram isso. Gente, nos nossos dias nós estamos ouvindo isso. Está diferente da nação de Judá? Está igualzinho, né? E a gente, final do ano, como nós oramos, e no final a resposta não foi bem o que nós queríamos, né? Para alguns sim, mas para outros não. Aí parecia o que? Deus está inativo, Deus não responde,
Não é assim? Muita gente, eu encontrei, ela falou assim, eu não acredito que isso aconteceu. Mas Deus já tinha falado comigo que Ele estava endurecendo o coração de Faraó. E antes da eleição, ainda conversei com a irmã Lúcia. Irmã Lúcia, eu não acredito que vai ganhar. Eu falei assim, pois é, eu já acalmei meu coração, né? Porque Deus está no controle, Ele não está inativo. Ele está agindo. Como eu não sei, mas Ele está agindo. Amém. Né? E você vê assim, com relação à justiça, eu já passei por isso, entrar na justiça, né? Não só eu, mas o meu órgão inteiro, para lutar contra uma injustiça do governo Fernando Henrique. E fomos, né, entramos e o advogado formou em grupos, foi uma ação coletiva, né? Foram grupos, acho que não sei se foi 10 ou 20 pessoas cada grupo, né? E ele deu entrada na ação e foi distribuída nas varas. E quando saiu a sentença, era assim, quem ganhou ficou com gosto de derrota, era uma vitória com gosto de derrota. Eu ganhei, mas o grupo, meus amigos estavam, ganhou parcialmente, o outro grupo não ganhou, e era a mesma ação. Então você vê, depende do doido que está julgando, né? Então, é muito triste isso. Eu vi o Pavinato falando que ele era um advogado com uma clientela muito boa, mas que se desencantou com o direito e largou o direito. E hoje é só um jornalista, por causa dessas injustiças. Porque ele ia com uma causa que era certa, era de direito, mas o final era totalmente o contrário. E quantos você vê hoje falando, eu estou desiludido com o direito? Isso aconteceu lá, irmãos, em Judá. A justiça, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Então, estamos igualzinho, né? A segunda coisa que atribulava a vida de Abacuque, a iniciativa de Deus, né? Primeiro, ele ficou atribulado porque Deus não respondia. Agora, Deus decide agir e responde para Abacuque, eu vou disciplinar a nação de Judá. Olha, os versos do 5 ao 11. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradores, de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante, e tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Se antes Abacuque estava em crise, agora mais atribulado ainda, né? Ele fica perplexo, e Deus ia disciplinar o povo dele, mas a perplexidade dele não era porque ia disciplinar, mas a forma que ia ser, quem Deus ia usar para disciplinar o seu povo. Agora Abacuque, a crise aumentou, né? E é tão grande a tribulação dele, que no verso 13 ele diz assim, tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal e nem tolerar a opressão.
Por que então tolera os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Ele ainda foi questionar Deus, né? Como tu vai usar aquele povo? O poderio daquele povo vai exterminar Judá. Vocês imaginam, né, irmãos? A angústia desse homem. Alguém aqui se identificando, né? Quando Deus responde, mas a resposta não é bem aquilo que você imaginava. Você pede a Deus salvar um filho, mas às vezes Deus traz aquele filho para a casa do Senhor, mas às vezes debaixo de muita dor, né? E às vezes a gente fala, Senhor, podia só salvar, né? Não podia fazer tudo isso. E Abacuque, ele questionou Deus, olha, aquele povo é pior do que nós. Nós, às vezes, estamos nessa situação. Nós nos achamos melhores, né? Não olhamos, não fazemos uma reflexão da nossa vida. Abrindo aqui o parêntese, irmãos, a escola bíblica dominical está uma bênção. Professores de alto nível. Deus tem usado os nossos professores. A aula de hoje, quem não veio, perdeu. Deixou de ganhar. O fruto da carne e o fruto do Espírito. Nós estamos na casa do Senhor e às vezes estamos nos sentindo bem santinho, bem direitinho, né? A dinâmica que nós fizemos hoje, nós observamos o quão falho nós somos. E se a gente não se atentar, vamos ficar fora das mansões celestiais. O negócio é sério, é muito sério. Quantas vezes estamos fazendo, achando que estamos fazendo bonitinho para Deus. Mas, se formos à luz da palavra, estamos bem longe. Há um tempo atrás, eu quando trabalhava, eu dava carona a uma amiga da gente, e um dia, quando peguei ela, estava com uma outra pessoa, perguntou se essa pessoa podia ir também. E ela entrou no carro e foi com a gente. Só que essa menina, conversando com a minha amiga, contando um monte de coisas sobre a vida dela, que a minha amiga perguntou, e você, como é que está? Como estão as coisas? E ela começou a falar sobre a vida dela. Ah, está assim, está assado, a minha irmã não está falando comigo porque descobriu que eu tive um caso com o marido dela, né? E foi falando. Daqui a pouco eu parei e olhei para ela assim, qual a sua religião? Ela, eu sou católica, não praticante. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, eu não me aguentei, irmãos, eu sou muito de medir as palavras para falar. Mas naquele dia eu não me aguentei, eu falei assim, então tu não é nada, né? Tu não é nada. E quantas vezes nós estamos na igreja, crentes não praticantes, não praticamos a palavra de Deus. É muito sério, né? Quando a gente vê a situação de Judá, era o quê? O povo de Deus, né, irmã Sandra? Mas na contramão de Deus. Isso sirva como uma reflexão para a gente estar remoendo. Eu sou um cristão não praticante. É difícil, né? Alguém aqui se identificando? Né? Estudando a palavra, eu vou me enquadrando em muita coisa. Muita coisa eu preciso melhorar. E eu acredito que os irmãos também, né? A gente está numa caminhada de aprendizado. E a terceira coisa que atribulava a vida de Abacuque, o instrumento usado por Deus. Ele não estava atribulado porque Deus ia disciplinar. Né? Ele estava clamando lá no início, Senhor, até quando esse povo vai estar assim, Senhor, né? Mas ele estava atribulado pelo instrumento que Deus usou. Quantas vezes Deus responde, mas o instrumento usado não era aquilo que nós queríamos. Deus vai disciplinar seu povo, mas usar os
No verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Deus às vezes usa instrumentos doloridos. No texto que a gente leu, nem as fortalezas conseguiam barrar os babilônios. Eles amontoavam terra nas fortalezas e passavam. Eles criavam uma ponte de terra, para ultrapassar as fortalezas. É isso que o texto diz. E aí vemos Abacuque: Senhor, tem misericórdia de nós, o seu povo, A crise de Abacuque não é que Deus vai disciplinar, mas o instrumento que Deus está usando. É como se fosse, eu estava vendo esses dias a reportagem da China, o poder bélico da China. É como se a China mirasse no Brasil, destruiria muito rápido, Eu acredito que seria o poder da Babilônia naqueles tempos. Um povo impiedoso, que a Bíblia diz. Olha só, Judá seria punida pelos seus pecados. Olha só as características dos babilônios. Agentes de Deus seriam perversos, os perversos babilônios, não é isso? Gente notória pela crueldade. Está no 1:7, 1 de 5 a 6. Ágeis como leopardos, ferozes como lobo, devoradores como águia, um povo que escarnecia das suas vítimas e que se orgulhavam do seu poder. Ele tinha que estar preocupado mesmo, Eu ficaria, irmãos. Se de repente falasse assim, a China vai atacar o Brasil, eu ficaria preocupado. Se Deus quisesse nos disciplinar, mandando um poderio desse, eu ficaria como Abacuque ficou. Se antes ele estava abatido, a resposta deixou ele abalado. Foi quando o profeta se pôs em busca de discernir a vontade de Deus. E aí no 2:1 ele diz assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, e ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Depois de tudo isso, ele falou assim: deixa eu continuar agora em oração e aguardando a resposta de Deus. Vou subir para a minha torre de vigia. Um exemplo para nós, diante de dificuldade, Mesmo que o instrumento de Deus não te agrade, ore, fique aguardando a resposta de Deus para a sua vida. Que com certeza, em meio a tudo isso, Deus tem algo para você. Amém. O Senhor, para aprumar a alma de Abacuque, ele revelou seus profundos propósitos, Os seus soberanos propósitos. E quando você vai lendo mais, você vai vendo que o propósito de Deus, mostrando a Abacuque, seria a restauração de Judá e a devida punição para a Babilônia. Aí a alma de Abacuque foi aplumada no Senhor. O Senhor deu a ele um alívio: olha, tudo isso vai acontecer, é necessário. Mas olha o que eu vou fazer, registra. E o Senhor falou assim: escreve. Porque o povo vai ser disciplinado, mas a Babilônia será destruída. Então, em face de tudo isso, restou a Abacuque o quê? Esperar no Senhor. Esperar no Senhor é o melhor caminho, irmãos. Não se preocupe. Está difícil, está doído, está. Não consegue orar, só sabe chorar. Eu já tive momentos que eu nem chorar eu conseguia, nem orar. Eu ia escrever para Deus. E eu tenho um diário com as cartas que eu escrevia até no serviço, assinava, imprimia, chegava em casa, ia no meu diário e grampeava as minhas orações escritas. Depois eu só vinha colocando
O Senhor atendeu, o Senhor me ouviu, o Senhor respondeu, né? E aí te dá ânimo para prosseguir. Você fala assim, o Senhor já me respondeu lá atrás, naquela situação. Lembra de Agar? Agar foi assim, no deserto, Deus mandou ela voltar, né? Ela volta, depois passa um tempo, está ela no deserto de novo. Mas ela sabia que Deus já tinha respondido antes, o Senhor cuidaria dela de novo, né? E foi assim que Deus fez. E é assim que Ele faz conosco. Agora, o profeta está elevado, né? A sua alma foi acalmada. A ação de Deus, né? O que o Senhor prometeu era coisas maravilhosas. Quantas vezes a gente está nessa situação? E o mais impressionante de tudo, nada havia mudado. A nação continuava pecando, né? Mas agora, Abacuque aprendeu a arte de ter fé. Lembra? O justo viverá pela sua fé. Deus aprumou a alma dele, e ele aprendeu esta arte. E agora é esperar no Senhor. Nada mudou, mas eu mudei, né? Abacuque se tornou o que? Mais próximo de Deus. O medo é capaz de nos paralisar, né? É capaz de, se a gente se entregar, ele é capaz de nos destruir. O medo traz tensão, traz estresse, traz dor física, traz uma depressão, ansiedade. São coisas tão difíceis que nós passamos. E se a gente se entregar, nós passamos por tudo isso. Por isso que não podemos deixar a nossa fé de lado, mas nós temos que ter a arte de ter fé. A fé para suportar, mesmo que nada mudou, como na situação de Abacuque, nada ainda tinha mudado. Mas o posicionamento dele já era outro, diante, né, de Deus. E a gente, quando está lendo o livro, a gente vê assim que ele termina seu livro com uma nota tão reconfortante na forma de um canto. Olha o que ele diz no 3, 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Lindo, né? A situação havia mudado? Não, mas a visão dele era outra. O livro termina descrevendo, né, um homem mais próximo de Deus. E na caminhada com Deus, quantas vezes nós nos sentimos assim? Deus se cala diante das nossas orações. Quantas vezes pensamos assim, eu não vou mais nem orar porque Deus não me responde. Eu já tive um momento que falei, Senhor, nem gosta de mim. Olha, um Deus que nos amou de tal maneira, né? E essa tal maneira tem tantos detalhes para nossas vidas, para esse amor nos alcançar. E aí falar, Deus nem gosta de mim. Mas o Senhor é aquele Deus que vê tudo. Amém. Aquele Deus é o Deus que sonda o seu coração e conhece as suas necessidades. Abacuque estava orando por uma nação. Não era nem por ele próprio, mas era por uma nação. E ele se sentiu que Deus estava inativo na vida dele. Mas aí Deus responde, né? Ele ficou mais atribulado quando viu o instrumento que Deus ia usar. Mas aí ele entende. Deus se revela para ele, revela o futuro. E ele apruma sua alma. Ele alimenta. E tenho agora um cântico lindo como esse. Eu lendo essa palavra,
como eu me identifiquei com ela. Né? Como nós somos frágeis. Às vezes o problema não é nem tão grande, mas nós somos tão frágeis que eles se tornam tão grandes na nossa vida e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Mas não desanime, irmãos. O silêncio de Deus sempre precede de ações poderosas. Não perca a fé, não perca a esperança, persevere. Na hora certa, Ele agirá em seu favor. Amém. Mesmo que o instrumento usado não te agrade, continue, persevere. Aleluia. Não seja cristão